Olá, eu sou a professora Jalila e eu vou te ajudar a revisar matrizes. Então, matriz é uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas. Esses elementos em geral são números, mas eles podem ser também funções, polinômios ou ainda outras matrizes. Mas vocês estão acostumados a ver mais matrizes cujos elementos são números. A representação de uma matriz que tem m linhas e n colunas, ela usa na notação uma letra maiúscula para o seu nome e indexado pelo tamanho. M por n aqui significa que tem m linhas por n colunas. Observe que os elementos da matriz, quando eles não são explicitamente mostrados, a notação de cada elemento também tem um índice para a linha e para a coluna em que ele está. O elemento que está na primeira linha e primeira coluna é o A11. Já o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, é esse aqui, o A21. E o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, esse. Você deve ter observado que a indexação da posição do elemento diz primeiro a linha e depois a coluna da sua posição. Essa, inclusive, é outra maneira de fazer a notação da matriz A, dizendo entre colchetes como são indexados os seus elementos. Com I variando de 1 até M, o número total de linhas, e J variando de 1 até N, N número de colunas. Mais um detalhe a respeito da notação de matrizes é que, ao invés de colchetes, poderíamos ter aqui 2 parênteses. Uma matriz pode ser expressa dessa forma também. E duas matrizes são exatamente iguais se somente se tem o mesmo número de linhas, colunas e os elementos são exatamente os mesmos nas mesmas posições. Então, se a primeira matriz tem notação A, M por N e a segunda matriz B, R por S, a matriz A é igual à matriz B se somente se o número M de linhas de A é igual ao número R de linhas de B, o número N de colunas de A é igual ao número S de colunas de B, e cada posição IJ da matriz A é exatamente igual à posição IJ da matriz B. Bem, talvez você não esteja lembrado desse símbolo aqui, ó. Esse A de cabeça para baixo significa para todo. Portanto, a gente deve ler essa parte final aqui assim. O elemento AIJ é igual ao elemento BIJ para todo I e todo J. Para tudo. Vamos ver um exemplo? Observe essa matriz. Essa matriz N 4×3 tem 4 linhas e 3 colunas, cujos elementos são números reais. Eles podem muito bem representar as notas dos alunos Ana, Bruno, Camila e Davi na primeira, segunda e terceira avaliação. Por exemplo, se eu quero saber qual foi a nota de Bruno na segunda avaliação, eu vou procurar pelo elemento N da segunda linha e segunda coluna, o N22. E aí eu vou saber que é o elemento 8. A nota de Bruno na segunda avaliação foi 8.
Já esse 10 aqui é o elemento que está na terceira linha, primeira coluna. Ele é a nota de Camila na primeira avaliação. Se eu quiser identificar qual o elemento 4,2, eu vou procurar na quarta linha, segunda coluna. Eu posso então identificar que o elemento 4,2 é o elemento que me diz a nota de Davi na segunda avaliação. Uma observação importante é que o elemento que está na matriz N na posição IJ, não necessariamente ele é igual ao elemento que está na posição JI. Afinal, a gente está falando de linhas e colunas diferentes. Por exemplo, se eu olho o elemento 3,1, nós olhamos há pouco, é este elemento daqui, terceira linha, primeira coluna. E nós olhamos o elemento na posição 1,3, esse daqui. Eles são elementos diferentes, primeira linha, terceira coluna. Poderiam ter valores iguais? Seria uma coincidência, mas não uma obrigatoriedade. Falamos há pouco que duas matrizes são iguais somente se elas têm exatamente o mesmo tamanho e exatamente os mesmos elementos nas mesmas posições. Sendo assim, se eu tiver uma matriz que na primeira posição está o elemento A, na segunda posição que é A12, elemento B, na posição 2,1, C, e na posição 2,2, D, ela tem um tamanho 2x2, essa matriz. Será que ela é igual à matriz A, C, B, D, que também tem tamanho 2x2? Não, porque embora ela possua os mesmos elementos e o mesmo tamanho, eles estão dispostos em posições diferentes. O elemento da posição 1, 2 não é igual ao elemento da posição 1, 2. Nem o da posição 2, 1 é igual ao elemento da posição 2, 1 nas matrizes correspondentes. Os elementos que fazem parte da matriz dependem muito de para que aplicação, para que função foi criada essa matriz. Eu citei alguns elementos, na maioria das vezes vocês vão usar números, mas eles podem ser de qualquer tipo, de acordo com a aplicação para que a matriz vai ser utilizada. Sobre notação ainda, temos uma observação. O tamanho da matriz, M por N, é também dito a ordem da matriz. E quando a gente fala em formar um conjunto com todas as matrizes de uma mesma ordem, de um mesmo tamanho, sendo que os elementos posicionados na matriz são também do mesmo tipo, a gente tem notação para isso. O conjunto de todas as matrizes de um certo tamanho, de uma certa ordem M por N, com elementos reais, por exemplo, é denotado por M por N de R. A indicação do conjunto dos números reais. Se fosse o conjunto de todas as matrizes, por exemplo, de tamanho 2 por 2, de entradas números naturais, a gente ia representar dessa forma. Ou de matrizes, todas as matrizes de tamanho 3 por 2, de entradas números inteiros. Enfim, você já entendeu.